Olá! Mais um encontro aqui da nossa mentoria 3P Premium. Iniciamos aqui o nosso encontro com a vitoriosa aí, Fabiana Lima. As suas palavras iniciais. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Bom dia, Fabi. É sempre bom estar juntos, né? Eu costumo dizer que somos a média das 5 pessoas que convivemos. E nesse encontro tem muito mais do que 5 pessoas, ao qual nós estamos lidando, modelando, vivenciando, evoluindo. E isso é muito bom. Eu digo que todos os dias nós temos uma oportunidade de crescer, de evoluir, de alcançar os objetivos que muitas vezes a gente, com a preocupação do dia a dia, às vezes até por uma procrastinação, a gente acaba deixando para depois. Então, todos os dias é um dia de aprendizado, é um dia de oportunidade. E hoje nós estamos já em 2026, podemos dizer que já passou a primeira quinzena do mês de janeiro. E a pergunta que eu faço é: o que você já fez de diferente do ano de 2025? Se nós, eu costumo dizer, né, para a minha equipe, se a gente continuar plantando maçã, obviamente nós só vamos colher maçã. Eu nunca vi uma macieira dar uma laranja. Parece ser meio bobo essa analogia, mas se nós continuarmos tendo os mesmos comportamentos, as mesmas posturas, nós vamos exatamente repetir o ano de 2025. Então, a provocação que eu faço para cada um que está aqui é: cadê a projeção? Vocês já fizeram a programação, vocês já fizeram a projeção para o mês, não vamos nem falar o ano, para o mês de janeiro, quais foram os resultados que vocês escolheram até hoje? Nós estamos aí no dia 14 de janeiro e quais foram os resultados que nós tivemos? Eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive do dia 1º de janeiro até hoje. Eu fechei o mês de dezembro numa energia muito alta. E eu falei, eu não vou permitir que ninguém que esteja igual ou menor que eu interfira com críticas ou qualquer outras sugestões que não serão para o crescimento. Vou aceitar, sim, de pessoas que estão maior, porque essas eu vou aprender e vou evoluir. Fechei o mês de dezembro com uma pontuação, um resultado muito satisfatório. E o que eu fiz? Estou repetindo. Então, não tem segredo. Quando a gente fala que o básico tem que ser feito o básico, é só fazer o básico bem feito, que os resultados eles acontecem. É exatamente isso. Ontem, o nosso mentor postou no nosso grupo a relação, né, em relação das vendas e dos valores que entrou de janeiro, nessa primeira quinzena. Eu fiz a mesma coisa e eu me surpreendi, porque às vezes a gente está tão ali no processo que a gente acaba não vendo os detalhes. E eu me surpreendi com os resultados que eu já tive até a data de ontem. Então, eu estou fazendo o básico bem feito, fiz a minha lista de nome, estou indo para prospecção de clientes. Ontem fiz uma reunião com um novo fisioterapeuta, já marquei uma reunião presencial. Ele está encantado com o negócio, nunca ouviu falar das nossas tecnologias. Ontem também sentei com a Aline, já mandei o link para ela, convidei para ela estar participando conosco. A Aline é nutricionista, entrou para nossa equipe, está numa vibe, numa energia, numa garra muito grande. Por que que ela está assim? Porque ela viu como que nós nos tratamos, como a nossa equipe interage, quais são os resultados que nós estamos tendo. Né? Então, somos pessoas reais com os resultados reais. E eu digo, se alguém aqui não está tendo resultado, deve ter alguma trava. Aciona quem está na liderança, que a gente vai sentar, a gente vai conversar, vai desenhar.
porque foi assim comigo, foi assim com a Dalci, foi assim com a Vitelma, foi assim com todos nós que estamos aqui presentes. Então, eu estou bem feliz com o resultado que eu já alcancei no mês de janeiro. Estou exatamente percorrendo o mesmo caminho que eu fiz no mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quando o Robson iniciou dizendo, olha, vamos falar aí com a Fabiana, campeã. Gente, é muito gostoso a gente ouvir isso. E, de fato, é o que aconteceu, porque eu fiz a lição de casa. Então, é isso. O recado de hoje é fazer o básico bem feito, fazer a nossa lista de nome, fazer a prospecção, porque tem um mundo de pessoas aí fora que não conhece o nosso trabalho, que não conhece a nossa mentoria, que não conhece as nossas tecnologias, e quando eles conhecem, eles ficam vibrados, que foi o que aconteceu conosco. Então, gente, um excelente treinamento a todos vocês. Prestem atenção, tem muita gente minando ao nosso redor. Então, vamos focar em quem dá resultado, modelar essas pessoas, porque o resultado do sucesso com certeza virá. Essas são as minhas palavras. Um excelente dia para todos e um ótimo treinamento. Beijo. Parabéns, Fabi. Top. É isso aí. Uau, uma salva de palmas, né? Aí você fala, né? É fácil falar, né? Tá dando tudo certo pra ela, até sorteio ela tá ganhando no Jantar dos Campeões, ganha até a RS no Jantar dos Campeões no sorteio, né? Então, Permissão tá peraí, agora eu alta. tenho que falar. Peraí, Robson. Gente, olha isso. Ele falou, agora eu tenho que falar. Não tem jeito, é rápido, eu prometo. Gente, no Jantar dos Campeões, eu fui numa energia, mas uma energia tão alta, e a mesa tava cheia de pessoas. Eu levei convidados. E uma dessas convidadas, olha como é importante. Às vezes, a gente sempre ouve, investe nas pessoas, nos convidados. Gente, eu levei uma convidada, um casal. O casal ficou assim, emocionado de ver como que é a nossa relação. E na minha mesa nós estávamos em 10 pessoas. Teve 5 sorteios, dos 5, 4 foi da nossa equipe. E o mais bacana, o último sorteio, nós estávamos na mesa e eu falei pro meu esposo, levanta que é nosso. Aí ele, que? Mas nem sorteou ainda. Eu falei, levanta, bora que é nosso. Aí, na hora que cantaram lá o número que falou, eu falei, eu não falei que é nosso. E aí o Tamazato estava na mesa, falou, Fabi, eu quero conviver com você, eu quero saber o que é isso. Gente, quando a gente está numa alta frequência, a gente emana aquilo que a gente joga. E aí a Sueli ganhou, a Esther, que foi a minha convidada, a gente foi sorteada. Então, assim, é muito bacana. E essa convidada, adivinha, comprou a RS, gente, olha isso. Fala a verdade. Então, às vezes a gente pensa, o jantar, o valor do jantar. O que foi o valor do jantar? Não foi nada, gente, não foi nada. Vou falar da Aline. A Aline foi na nossa convenção. Eu chamei ela, lembra, Robson? Ontem entrou para o negócio. Então, gente, às vezes a gente tem que fazer essa gentileza. Gentileza gera gentileza. É isso, Robson. Você tocou no assunto, eu tive que falar, não tive jeito. Uau, né? Muito bem, parabéns, Fabi, aí nos inspirando. E eu quero que seja você também, a próxima ou o próximo, a dar aí as suas boas notícias, que as coisas estão fluindo. Nós sabemos que nem sempre foi assim, né, Fabi? São 7 anos Opa! aí de negócio. E você que está chegando agora, está começando a construir aí os alicerces de algo extraordinário, entenda que quando está difícil, é sinal que você está sendo provocado a subir para um próximo nível. Assim como quando você começa ali uma academia, que você está exercitando os seus músculos, no começo vai doer, até você pegar um condicionamento físico. A mesma coisa é para o sucesso. Quando você vai romper ali o seu teto financeiro, quando você vai romper o seu progresso profissional, você vai se sentir desconfortável, você vai ser colocado à prova para desenvolver habilidades novas,
para adquirir conhecimentos novos. E é aquilo, com muita maturidade, nós temos que entender que crescer dói. Se não tiver desconfortável, é porque você não está crescendo. E se você não está crescendo, é importante observar, porque na vida é assim: ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, isso é lei da natureza. Por isso que nós estamos aqui nessa comunidade, nessa ambiência de pessoas que decidiram, que desejaram crescer, prosperar, vencer, certo? Muito bem, até aqui, preparados aí para o sucesso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer trazer algum assunto aí para a gente conversar hoje ou eu vou trazendo aqui? Me diz aí, Vitelma, Dalci, Yara, conversando aqui com quem está com a câmera aberta aqui, e você que está com a câmera fechada, abra aí para interagir conosco. Ô, Robson, Liga. eu queria que a Dalci falasse a mensagem que ela recebeu pelo WhatsApp, que ela ficou maravilhada da nossa empresa, que ela falou, Fabiana, eu adorei. Aí eu falei, eu também recebi, olha que bacana, para mostrar um pouco como que é o nosso trabalho. Eu queria que a Dalci falasse. Ah, vá para lá. Fala, Dalci! Depois eu falo Que a mesmo. câmera abrir. Bom dia, bom dia, Bom dia. bom dia. É incrível, né? Não, eu também sou aqui, tem muitas coisas que a gente ainda não domina, não conhece, né? Principalmente quando se trata aí do SPV, né? Então, a gente estava num treinamento uns dias antes, acho que na sexta ou na quarta, antes, não sei. E aí, tudo bem, aí eu vim embora, mas não entendi ainda direitinho. Achei que ia estar ainda longe de eu alcançar isso, né? E aí, quando eu cheguei em casa à noite, aí eu recebi uma mensagem, né? Parabéns, você recebeu. Nanana. Aí eu, oxe, mas o que é isso? Aí eu copiei e mandei para a Fabiana. Fabiana, o que é isso? Olha, eu recebi dinheiro sem eu saber. Eu, como é que faz? Eu não sei. Põe no bolso! Então, não, mas aí eu aprendi, a gente aprende, né? Porque também tem as instruções lá, né? Tem as orientações. E como a gente tem um negócio, empresa, você também tem um contador, né? Porque tem coisas que você não domina, então você precisa emitir nota fiscal e encaminhar e o dinheiro está na conta. Somente isso. Bom, Simples então assim. vamos exemplificar. Ô, Vitelma, tá dando um pouquinho de eco o seu som, só abaixa um pouquinho só o som, só um pouco. Vamos explicar o que é isso, que mensagem é essa que a Dalci recebeu. Todo mês, no quinto dia útil, a Vitalflex, É no que ela pega o resultado do mês que passou da sua equipe de distribuidores e ela manda para você a sua bonificação, certo? Então eu vou dar o exemplo aqui, vou compartilhar minha tela do SPV, que é o Serviço de Promoção de Vendas, aquilo que você recebe como participação dos lucros da indústria de tudo que você fez, tá? Então, hoje eu trabalho com dois códigos, né, aqui dentro da Nippon Flex, e aí eu recebi essa mensagem que a Dalci também recebeu e mandei para o meu contador para ele emitir minha nota fiscal para eu receber esse dinheiro, tá? Então, a primeira mensagem que eu recebi aqui, ó, do SPV que eu mandei para o Renato, meu contador, é essa mensagem aqui, ó. Parabéns pelo seu SPV deste mês.
Seu SPV no valor de R$ 16.041,29 já foi lançado no nosso sistema. Então, esse é um dinheiro além do lucro da venda, tá, gente? Então, isso daqui é só para que vocês entendam que o nosso negócio é real. Se você fizer um trabalho com dedicação, com afinco, vocês estarão recebendo mais aí de R$ 10.000 por mês, né? Então, tem essa daqui que eu recebi, que eu mandei para ele, né? E a outra, né? A outra de, ó, parabéns, seu SPV de R$ 4.429,76 foi lançado. Então, se somar 4.000 mais 16.000, nós estamos falando aqui, gente, de mais de R$ 20.000 de bônus recebidos do último mês. Então, é real o nosso negócio. Quando a gente está aqui ensinando vocês, a parte da venda é só uma etapa, né? E eu quero que todos vocês cheguem a receber o que a Fabiana está recebendo de SPV, o que o Claudinei está recebendo de SPV. A gente estava conversando sexta-feira lá com o Claudinei. Caramba, eu recebi isso daqui, nem sabia de onde vinha, né? E eu quero que você seja surpreendido, que você também receba essas mensagens, que é o resultado da sua dedicação em relação às pessoas, certo? Só que o nosso trabalho, ele não para por aí. É um trabalho de todo dia. Se hoje você está desanimado, se hoje você está triste, se as coisas não estão acontecendo como você gostaria, é só uma fase. E o que você tem que fazer? Respira fundo e bora, vamos continuar. Por quê? Porque o que a gente quer mostrar aqui para vocês é justamente o passo a passo para realizar. Não foi essas mensagens aí, Dalci, que você recebeu? Exatamente. É lógico que não é nessa proporção, né? Mas mas é essa mesmo. E independente do valor, porque veja, eu entrei em setembro, né? E então, quando foi esse mês, e é isso que você falou, eu nem esperava, né? Nem tinha noção. E aí eu já recebi um valor. Então, é muito legal, já te dá um ânimo ainda maior, né? Saber que se você tiver, independente das tuas vendas, mas se você tiver aí focado, você, de uma forma ou de outra, o resultado vem. E assim, ó, que nem a Fabiana falou, né? Esse daqui foi um dos ganhos que vocês viram que eu tive no mês passado, mais de R$ 20.000 de bônus, desse trabalho de entrega, de mentoria, de estar ali pegando vocês pela mão, fazendo passo a passo, conversando no WhatsApp, dando os treinamentos. Então, eu sou bem pago para estar aqui e me dedicar para vocês, mas esse pagamento só vem se vocês tiverem resultado, certo? Então, eu não estou cobrando nada, não estou pedindo nada, ó, me faz um Pix, me passa o cartão, não. Eu estou só cobrando de vocês que vocês sejam pessoas bem-sucedidas. E para que as coisas deem certo, porque muita gente é papagaio de pirata, né? Fala o que leu num livro e quer fazer acontecer. Mas nós também temos que fazer o que a Fabiana também comentou: fazer as nossas próprias vendas, porque através daquilo que fazemos é que nós conseguimos medir aí se estamos avançando ou não. Então, ó, por exemplo, eu pego aqui o meu aplicativo de vendas, né? Aí aqui mostra, ó, em 7 dias, né? Hoje nós estamos no dia 14. Então, na última semana, foi um total aí de R$ 21.000 em vendas, certo? Então, teve aquele ganho lá da bonificação, mas na última semana, R$ 20.000 em vendas. Só que se eu pegar lá de 30 dias aqui, ó, já deu R$ 57.000 em vendas ali. Ele mostra 34 vendas. Então,
Isso tudo você precisa fazer o seu acompanhamento, né? Gente, é real. Eu trabalho com dedicação, com afinco, e o que nós queremos ensinar para vocês é justamente o passo a passo. Não adianta querer reinventar a roda. E qual que é o próximo passo? Você pode perguntar para mim, mas Robson, como é que eu faço para atingir esses resultados aí de mais de 50 mil reais em vendas, de mais de 20 mil reais de ganho com formação de distribuidores que estão vendendo? Então, hoje, qual que é o passo que você tem que ter? Que você precisa ter clareza na sua mente. Recrutamento. A maioria das pessoas vão falar: eu preciso vender. E eu quero deixar claro para você: você não precisa vender. Você precisa recrutar, porque vender vai acontecer naturalmente. Se a gente fica ali no foco da venda pela venda, fica um trabalho mais desafiador. Por quê? Porque aí você se sente ali sozinho, você se sente ali, você tenta fazer uma venda com o cliente, não consegue, você fica triste, desanimado. E sabe quando a venda vai vir para você? Quando você, a cada contato, observar o que você progrediu naquele contato, certo? Bom, só para eu refletir aqui um pouco, né? Interagindo aí com quem está com a câmera aberta, Vitelma, Dalci, Yara, Cleide, Fabi, me digam aí o que vocês refletem aí desse primeiro momento aqui do nosso encontro, só trazendo pessoas normais com resultados reais aí. Bom, eu cheguei atrasada, entrei agora, né? Peguei o bonde andando, digamos assim, né? Não sei o que dizer, mas eu vi que você está falando sobre os valores, né? Que da renda passiva, digamos assim, né? Uhum. Que é um valor bem representativo, que nem você falou. Quando você não foca só nas vendas, foca em recrutar pessoas, é mais tranquilo, porque você não fica, né, só no, naquele sofrimento quando a pessoa não compra, né? Que é assim, no meu caso, por enquanto, ainda estou nessa. Muito bem. Nós vamos superar isso daí, né? Ah, A vamos Cleide, sim. ela tá lá, tá buscando, tá batendo na trave, tá fechando venda, vai que vai, né, Cleide? Parabéns É, pelo empenho, é isso obrigado. daí. Então vamos ter entendimento aí sobre o nosso negócio, aproveitar aí a fala da Cleide, obrigado por compartilhar. O que que vocês aprendem aqui primeiro? A renda ativa. O que que é a renda ativa? Você vai aprender sim, nesse primeiro estágio, você vai aprender a vender, certo? Então, você aprende como nós ensinamos no nosso último encontro, as técnicas, as abordagens e tudo mais. Só que não para por aí. Porque depois que você aprendeu como é que apresenta os produtos, você vai começar a formar a sua renda recorrente. O que que é a renda recorrente? É a renda que vem da formação da sua equipe de vendas, certo? Então, nessa parte aqui, você vai aprender a recrutar. Por fim, não menos importante, no objetivo geral de tudo que fazemos aqui, nós buscamos a renda passiva. O que que é a renda passiva? A renda passiva é a consequência de você formar um time de vendas, certo? Então aqui você já tem um time de vendas pronto que vai te trazer resultados financeiros, certo? Então, vamos lá. A pergunta que fica aqui para todos: em qual desses você está hoje? Você está aqui na renda passiva, ou você está na renda recorrente, ou você está não, na renda ativa, renda recorrente ou na renda passiva? Hoje, o que eu vou ensinar é de fato para que você
trabalhe nesse nível para conseguir facilmente fazer vendas nesse nível, certo? Então entenda assim, ó, nós sempre vamos fazer um esforço a mais para conseguir um resultado menor. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então bora lá, vamos aqui trabalhar o recrutamento. Primeira coisa que nós temos que entender no recrutamento é qual que é o perfil ideal, certo? Das pessoas que nós vamos recrutar. Porque o que acontece, né? Vou até sair um pouquinho aqui da tela. Quantos de vocês já tentaram chamar alguém para o negócio e não deu certo? Vixe. Já dá assim, vixe. É assim, ó. E por que não dá certo? Porque muitas vezes nós não nos preparamos da maneira adequada para que dê certo. A maioria dos recrutamentos que dão errado é porque não tem negócio bom para a pessoa que não é perfil para o negócio. E às vezes você olha alguém, mira em alguém e fala: essa pessoa vai vir comigo, vai abraçar e vai fazer acontecer. Mas às vezes não, certo? Então, hoje eu vou trazer aqui qual é o nosso perfil ideal, tá? E aí eu já vou ensinar aquilo que eu compartilhei no grupo, que é o nosso mapeamento 3D, tá? Posso continuar? Alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem, então dando sequência aqui, tá? Vamos lá. O que é o nosso mapeamento 3D, tá? Hoje nós precisamos entender quem é o nosso público para descobrir ali quais são as suas dores, né? Aqui, ó. Qual é o público, né? Quais são as suas dores, as suas dúvidas, os seus desejos. O que eu gosto de trabalhar? Eu sempre gosto de trabalhar com esse público aí, ó, que você tá vendo. São pessoas, vou ver se eu consigo rabiscar aqui. São pessoas que têm entre 40 e 50 anos de idade. Então, nós estamos conversando aí com pessoas que já são um pouco mais maduras, certo? Experientes, pessoas mais racionais, pessoas que já trabalharam muito. Opa, ó, a Esther falando aqui. Pessoas que já trabalharam muito, muitas vezes já tentaram até empreender, mas nunca conseguiram. E qual é o nosso foco? Formação empresarial. Então, ainda avaliando aqui o nosso público, certo? Qual que é o perfil geral do nosso público? A pessoa já passou por CLT, já teve ali comércio ou algum negócio próprio, ela possui responsabilidades familiares, ela não pode errar de novo, ela valoriza segurança com crescimento e são pessoas que não compram promessas, elas compram estrutura. Quais são as dores desse público? Que nós precisamos entender o que se passa, né, em relação a essas pessoas, o que ela sente, mas que nem sempre ela fala. As dores emocionais são essas. Olha, eu trabalhei a vida inteira e ainda não construí nada sólido. Tenho medo de ficar para trás enquanto tudo está mudando, não estou conseguindo acompanhar os avanços tecnológicos. Sensação de estar trocando tempo por dinheiro, frustração por depender de salário, de cliente, de comissão. E ali já tem um cansaço mental e físico. E qual que é o pensamento oculto que está dentro disso? Ó, eu não posso errar mais uma vez. Quais são as dores práticas dessas pessoas? Falta de tempo para começar algo do zero, não quer funcionário nem dor de cabeça, já perdeu dinheiro em franquias, em cursos, em promessas online, não domina o marketing digital, não tem energia para se aventurar.
Quais são as dores financeiras desse público? Elas têm preocupação com a aposentadoria, preocupação de depender de uma única fonte de renda, tem medo de imprevistos, de doenças, desemprego, crise, certeza de que do jeito atual não vai melhorar. Então, essa daqui são as dores dos nossos clientes, certo? Falando um pouco sobre essas dores, eu vou comentar aqui, vou até aproveitar um exemplo da Vitelma, certo? Por quê? Porque a Vitelma, ela se encaixa no perfil desse nosso cliente perfeito, uma pessoa madura, entre 40 e 50 anos de idade, que já tem as suas experiências. Vitelma, fala para mim, todas essas dores que eu comentei aqui, é real? É isso mesmo? Você falando, meu Deus, eu falei tudo isso pro Robson. E é exatamente, eu era esse perfil. E eu sempre falei que eu falei assim, Robson, eu não posso errar mais, certo? Eu sempre falava, Robson, olha, eu não quero mais me frustrar, eu não quero mais errar. Eu já tentei isso. Então, nessa aqui eu não posso fraquejar. Então, esse perfil aí é exatamente eu. Então, eu tenho que achar pessoas igual a mim, certo? Exatamente. Mas para que você encontre pessoas iguais a você, primeiro você precisa entender quem você está procurando. É igual alguém que é um exemplo, né? Tô solteira, né? E aí você não sabe o perfil de pessoa que você quer se relacionar, e aí você fala, eu não acho ninguém para ter um relacionamento. É claro, você não sabe nem quem você está procurando, o perfil da pessoa que você está procurando. Em relação a negócios, é a mesma coisa. Você precisa ter clareza qual é o tipo de pessoa que você está procurando. E aí, a Vitelma é a iniciante, ela começou agora. E por que que teve um resultado meteórico? Porque eu acertei na moeda, público-alvo, certo? E aí você olha em contrapartida quem já está comigo há mais de 7 anos, a Fabiana, que é o nosso caso, vamos dizer assim, né? O nosso caso, o case de sucesso maior que nós temos, certo? E aí você olha para o perfil da Fabiana, é o mesmo perfil. Qual é a diferença da Vitelma para a Fabiana? A diferença é que a Fabiana começou há 7 anos atrás. Perfeito? Então, dentro desse contexto, se você entender que aqui a gente não está trabalhando com adivinhação, com bilhete na loteria, nós não estamos trabalhando na sorte. Nós sabemos os movimentos que temos que ter de acordo com o resultado que desejamos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Não quer dizer que pessoas fora desse perfil não vão dar certo. Não quer dizer que todas as pessoas desse perfil vão dar certo. Mas nós temos uma estatística que esse público aqui no nosso time tem um resultado diferente da maioria. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Pode falar, Vitelmo. Então, e a prova real, né, da nossa seleção, do recrutamento, são as pessoas que hoje, né, eu consegui aí se aproximar. Hoje eu tenho quem? Eu tenho a Alcione, que tem a mesma característica minha, né? Uma pessoa também que quer algo diferente, tem uma situação igual a minha. E logo em seguida ela trouxe a Maria Fernanda, que também é uma Vitelma também. Então nós três estamos aí. Eu acredito que são pessoas igual a mim, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, pessoas guerreiras, pessoas que querem algo, que é algo extraordinário e decidiram de fato mudar assim a história delas. Então eu acredito que esse é o caminho. E lógico, né? Todo dia que a gente acerta na veia pessoas extraordinárias como Maria Fernanda, como Alcione, pessoas que estão capacitadas, preparadas para o negócio. Muitas das vezes vamos encontrar pessoas e vamos preparar do A a Z, mas tá tudo certo. Só que Deus foi tão maravilhoso com a gente que já colocou duas pessoas prontas para o negócio no nosso caminho, né? Pessoas que já sabem o que quer, estão decididas.
e já tem as ferramentas certas, são pessoas estruturadas também. Então eu agradeço a Deus pela vida aí da Maria Fernanda, da Alcione, que estão aqui conosco hoje. E eu tenho certeza que o caminho é esse. Eu estou aqui para ajudar, para apoiar no que precisar, para nós decolarmos juntas e formar uma equipe de sucesso. Muito Uau! obrigada pelas palavras, Thelma. Você é maravilhosa também. E a gratidão por estar na tua equipe. Muito bem. Você viu, gente? É real. O que nós estamos trazendo aqui é real. E se a gente for pegar a história de cada time nosso que está tendo sucesso, a linhagem da Fabiana, mulheres maduras, mulheres experientes, mulheres que querem ainda resultados além daquilo que já realizaram. A equipe da Lilian ali, com a Iara, enfim, com a Jailson, a equipe da Marisa, todas as equipes que você vai ver no nosso time, né? A equipe ali da Nancy com a Helena. Gente, é um time extraordinário. E aí eu fico batendo cabeça com o Claudinei, né? Pô, como é que nós vamos? Cadê os homens, né? Cadê Davis, os homens? Cadê Raoni, os homens desse? Cadê os homens, né? Então, porque querendo ou não, hoje nós vemos aí essa energia de buscar, de ambição das mulheres assim, muito aflorada. Então, é uma linha aí para nós trabalharmos. Continuando ainda mapeando o nosso cliente, nós vamos falar um pouco agora das dúvidas. Quais são as principais dúvidas que os nossos clientes nesse perfil têm? Se você souber o que está se passando na cabeça do seu cliente, você tem o melhor posicionamento quando você está conversando com ele. Porque aí o seu cliente, ele sente, ela ou ele sabe o que eu me sinto, como eu me sinto, o que eu estou pensando. E quais são as principais dúvidas, que são as objeções que nós vamos encarar dessa pessoa que nós estamos recrutando? Então vamos lá. Primeiro, dúvidas sobre o negócio. Isso é uma pirâmide, né? Será que isso é uma pirâmide? Será que eu não vou ter que ficar vendendo só para amigos? É só mais um marketing multinível, né? Pô, já conheci Herbalife, já conheci Mary Kay, já conheci sei lá mais o que, até, enfim. Quanto realmente dá para ganhar? Essa é uma dúvida, né? Hoje eu mostrei para vocês, né, que dá para ganhar de venda ali mais de 50 mil por mês e dá para ganhar de formação de time mais de 20 mil reais por mês. Então aqui, se alguém tivesse alguma dúvida que esse negócio dá certo, tá aí, eu mostrei. Agora, dúvida sobre si mesmo. Será que eu consigo aprender? Será que eu não estou velho ou velha para recomeçar ou para começar? Tenho disciplina? Será que eu vou ter disciplina para isso? E se eu começar e não dar certo? Qual é o medo raiz? Perder tempo, dinheiro e credibilidade de novo, né? Agora vem as dúvidas sobre o líder, né? Sobre a pessoa que está colocando ela no negócio. Será que ele vai me acompanhar ou some depois? Esse projeto tem futuro ou é só uma modinha? Ele vive isso ou só fala, né? E aí, Vitelma? Passou algumas dúvidas dessas na sua cabeça aí? Todas essas passaram na minha cabeça, todas. Então, tá deletado porque realmente é o que todo mundo na hora tem na mente, né? Isso é uma dúvida que é natural, né? Não vou falar que que não tenha, que não tem como não ter, porque a gente tá principalmente eu que vinha de uma situação sofrida, tal, você chega e depara com um negócio maravilhoso, então você vai ter dúvidas. É natural, é normal. Então, e o meu maior medo, gente, era do Robson me abandonar. Eu entrei no negócio pequenininha com medo. Eu demorei a cair a minha ficha. Demorei 10 dias, mas demorei. Pra virar distribuidor, eu tava com medo. Eu falei pro Robson e pra ele, eu disse, eu não quero ser distribuidor, porque não vocês vão me abandonar. O Robson não vai mais ficar comigo. Eu tinha medo de o meu líder me abandonar. Certo? Então é natural, é normal. Só que eu vi que não é verdade. Só que aí ele me mostrou que precisava de mim, que ele nunca vai me abandonar.
porque ele precisa de eu estar sempre em atividade, precisa me puxar, porque eu preciso levar ele. Então é eu que levo ele pra frente. Então ele me deu clareza, e aí eu comecei a entender o negócio. Aí eu falei, então se é assim, bora meter marcha. Aí eu me joguei no negócio de corpo e alma, falei assim, olha, Robson, então eu quero ir com tudo. Já que é assim, eu quero ir com tudo. E aí apostei todas as minhas fichas em mim mesma, e eu falei assim, eu vou fazer o negócio então acontecer da forma que eu quero já voar. Foi aí que eu decidi, à meia-noite, não esqueço nunca, foi meia-noite numa pastelaria, madrugada, e tudo aconteceu, a negociação, eu tomei a decisão mais certa da minha vida e fiz o negócio acontecer dessa forma. Mesmo aí as dúvidas sanaram, e hoje eu tenho certeza que hoje é isso, pessoal. Quem tá chegando agora, tenho certeza que as meninas têm medo, mas o medo, assim, existe, só que a gente não pode deixar ele dominar a gente. Existe ferramenta que nos destrava e ele tem que sair das nossas vidas. O medo, ele trava. Estava me travando em vários passos do meu trabalho, e eu consegui, com a ajuda do meu líder, destravar isso e continuar a caminhada da forma correta. Muito bem. O medo, ele é um equívoco. Toda vez que você sente medo, sente insegurança, você tem que raciocinar esse medo. Ao invés de trazer para a emoção, você tem que se perguntar qual informação está faltando que está me trazendo esse medo. Comente aí, Yara. Você que levantou a mão primeiro, depois a Alcione fala. Bom dia. Dentro de tudo que você está falando, vamos falar de medo, sim. O medo maior que eu estava, assim, que eu senti, tal de cara, foi o não, né? O não do que eu recebia, né? O não de fazer o melhor, o não de não estar aceito até mesmo, né? Ali como é, né? Promovendo o que eu estava realizando. Então eu senti um não, porque eu estava viciada. Olha que eu coloquei até aqui no meu caderno, eu estava viciada no não. E é interessante quando eu identifiquei que eu estava viciada neste não. E foi numa das nossas mentorias, no qual teve, né, uma da que vocês falando, que acho que foi você, eu não lembro só quem, mas falou assim: quando você recebeu o não, não é para você o não. O não é da pessoa que ela está dizendo. Essa frase, essa fala, fez uma mudança na minha pessoa significativa. Porque era do meu maior medo que eu falei assim, putz, não, de novo, não de novo, porque eu estava neste vício. E é interessante quando eu coloquei essa palavra viciada, né? E aí trazer agora este sim, né? Trazendo esse sim com mais constância para acreditar que cada passo é um passo que está no sim, e não é no não. O não quer dizer, né, que não vamos receber, né? Entende, né? Acho que não sei se estou sendo bem clara, mas é o que estava me paralisando. O não, Uhum. ele me paralisava e eu não produzia. Eu estou ainda, né? Não pode perceber que eu estou, né? Estou com dentro de mim já deu uma outra visão. Quando eu entrei, que eu via falar sobre a pirâmide, eu falei sim, eu disse o sim, falei assim, eu aceito e gozado. Eu falei a primeira coisa que eu falei para mim, eu aceito estar ali. E foi a primeira parte que eu percebi que eu fui rompendo, porque eu disse um sim. E quando eu Uhum. comecei a fazer isso, é interessante, né? Porque você vê que a gente se posiciona. E eu fui vendo essas mudanças. E mesmo e a parte que eu percebo, vou fora que eu coloquei aqui, já tinha falado para você, que foi até muito que eu observei na segunda-feira, essa disciplina, essa constância para que ela possa. Não, não invente, faça. Você viu que na apresentação eu falei, ó, posso fazer isso? Ele falou, olha, eu faço isso. Então eu falei, poxa, faz o simples. Não invente, não vira assim enroscar, né? Porque a gente vê aquela coisa de querer às vezes se superar, né? Mas a superação ela vai daquilo quando você consegue fazer algo e você observa o feito e vai se superando a medida, né? Então foi foi muito interessante. Então o que está vindo para mim e do que você está falando hoje é sobre isso. E achei a palavra viciada no não é algo também que nos impacta. Aí ele pode gerar também medos, inseguranças. Isso foi algo que eu detectei muito forte. É assim, ó. Muito importante nós entendermos. Obrigado, Yara, pela sua colaboração. Vamos lá. Só faz um positivo ou negativo, Fabi, que é a super campeã. Você já recebeu algum não? Muitos não, certo? Já você fala, tá, Alcione? Mas só para a gente pegar aqui um importante conteúdo que a Yara levantou aqui para nós. O não.
nós temos que entender que cada não que recebemos é um feedback da vida tá te dando para desenvolva mais, se aperfeiçoe mais, se torne um profissional ainda melhor. Então, o não tem que ser para nós um incentivo, um combustível de fazer ainda mais e melhor, certo? Só que como naturalmente nós recebemos o não, desde quando nós somos criancinha, pequenininho, o pai e a mãe falam, não faz isso, não pega aquilo, não, não pode, não dá, não faz e tal. E o não, para nós, desde criança, forma uma crença que o não é ruim, o não é negativo. E nós recebemos o não como uma rejeição. Parece que as pessoas estão nos excluindo, né? Não estão nos incluindo. E então, quando a Yara diz, olha, o cliente disse não, ele não está dizendo não para você. E aí nós precisamos crescer em maturidade de negócios, que cada pessoa ela tem o direito de decidir de sim ou se não, mas é sobre a vida dela e não nós queremos tomar o controle sobre a decisão dos outros, certo? Então nós vamos respeitar o não das pessoas, entendendo que nós podemos melhorar como profissionais para recebermos mais sim. E essa parte de melhoramento que a gente traz aqui, eu quero dizer para vocês que nós somos o sim que as pessoas estão procurando aí fora. Eu fui o sim que a Fabiana estava procurando para entrar no negócio. Eu fui o sim que a Vitelma estava procurando para entrar no negócio. Eu fui o sim que as pessoas estavam buscando. Percebeu? Então eu sou sim, a pessoa está procurando, eu quero um negócio. Aí eu falo, tá bom, eu te aceito aqui no meu negócio. Consegue perceber que nós somos o sim que as pessoas aí fora estão recebendo não? Não por uma oportunidade, não por uma situação? É isso. Diz aí, Alcione, comente aí. Pronto, pronto, consegui. Ainda estou aprendendo a mexer. Às vezes clico errado. Então, essas coisas que você abordou aí, dessa pessoa de mais de 40 anos, que já fez isso, que já fez aquilo, parte dela me descreve com muita clareza. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim. E essa questão do medo também, porque na verdade sempre tive aquela ilusão de ser independente, de não depender de nada, pela questão de sempre trabalhar CLT, fixo. Então, assim, eu sabia que eu ia trabalhar, ia receber, ia trabalhar, ia receber. Então, desde que eu iniciei em algo próprio, né, como foi o caso que eu comecei e estou na auriculoterapia e depois entrando aí na biohacking, isso me trouxe assim uma insegurança, porque na verdade você nunca sabe, é como se você estivesse sempre dependendo do outro para que você tivesse o seu recurso. Então, sim, para mim isso assusta um pouco. Eu estou lutando contra isso, trabalhando isso em mim, trabalhando essa questão do não. E eu também achei muito interessante, como a Yara falou, essa frase eu ouvi, achei muito interessante do que o não é para o outro, não é para você, né? Ela está se dando esse não, porque é o não à oportunidade. E tudo que você me falou também. Gente, isso casou demais, porque na verdade a gente está tão acostumado a dizer o não que a gente pensa que nunca vai ouvir o sim. A gente está mais preparado para o não, para o não, para o não, e isso acaba bloqueando. Então, o trabalho aqui é não deixar isso bloquear. E eu também sempre tive aquela questão de quando eu estou segura de verdade, aí eu consigo alavancar. Eu preciso estar muito segura. Isso é meu. Dá um medo de você não conseguir o tempo, de você atrapalhar o outro, porque você está em outro tempo, porque você está vendo que a pessoa está em outro patamar que você, e a pessoa não respeitar o seu tempo, porque é difícil. Só que, por outro lado, também, você não pode se acomodar, e é importante que a pessoa esteja mesmo ali falando: olha, vamos lá, e sabe?
Você não quer ser uma criança que alguém pega na mãozinha, mas você sabe que é tudo muito diferente para você e assusta. Assusta porque você tem que atender toda a demanda, você tem que estar pronta o tempo inteiro. E isso realmente me dá, assim, um pouco de bloqueio, porque agora depende muito de mim e eu fico, assim, pensando nos nãos que eu vou receber e que eu tenho que depender do outro de fato para que as coisas aconteçam na minha vida. Então, é como se o outro estivesse ditando a minha necessidade do dia a dia, e isso realmente me preocupa, mas não é só no biohack, desde que eu comecei com algo próprio, porque nunca foi algo meu. Eu tô tentando falar para todo dia para mim que isso é para mim também. E se o outro consegue, se eu estou amparada, e eu só entrei porque eu realmente me senti amparada, se eu nunca, jamais entraria num negócio assim. Porque para mim é muito desafiador. E eu não sou, eu estou trabalhando isso, né? Eu serei uma pessoa de encarar desafios, mas eu nunca gostei de desafios e o novo sempre me assustou. Tanto que eu comecei uma terapia por conta disso, porque tem bloqueios para serem resolvidos. Eu estou dia a dia, devagar, desatando cada um. É isso. E é isso. Então, essa é a força do time, do coletivo. Todos vocês que estão aqui, entenda, você não está nessa guerra mental sozinha, né? Que é a guerra da sua zona de conforto, querendo te puxar para baixo, querendo te fazer desistir, querendo fazer com que você viva na mediocridade. Você não está sozinha. Olha aí, a Vitelma tá com você, a Dalci tá com você, o Davidson tá com você, a Fabiana tá com você, a Yara tá com você, a Alcione tá com você, a Clarinda tá com você e todos os demais que não estão com a câmera aberta tá contigo, né? Então você não tá nessa luta sozinho, só que precisa estar conosco. O que acontece muitas vezes? As pessoas, em vez de ela se conectar, ela acha que ela está dando trabalho, né? Quando ela expõe ali, às vezes, alguma fragilidade, limitação, dificuldade, ela acha, poxa, eu estou atrapalhando. Não, pelo contrário. O depressivo, geralmente, ele se esconde, ele se isola. Se em algum momento você pegou uma vibração ruim de uma frustração, o que você faz? Traz para cá, vem para junto, vamos conversar. Ontem eu divulguei no nosso grupo Elite mais uma ferramenta que você, se tiver alguma dificuldade, você clica ali na ligação de áudio do grupo e ali é um grupo de apoio e nós vamos nos conversar, nós vamos interagir, nós vamos crescer junto, certo? Fabiana está escrevendo aqui, deixa eu ver aqui o que ela falou. A Lilian também falou aqui, né? Ó, a Fabiana propôs sempre que tiver alguma questão aí, mandar mensagem, né? E fazer alguns encontros para essa demanda. Vamos sim, vamos criar aí. O nosso encontro das segundas-feiras, às 14 horas, é um encontro para justamente a gente se unir e trazer ali algumas questões. E o mais breve possível também buscar que esse encontro também seja nem o Davidson que está ali em Recife, para ele também participar e outras pessoas de outras regiões, né? Gente, só para eu concluir, Yara, já você fala, porque já está dando aqui, o nosso tempo já está se esgotando. Só para a gente concluir essa primeira etapa do nosso recrutamento, que é nós sabermos de fato quem estamos recrutando. Então, eu já falei das dores, eu já falei das principais dúvidas que passam na cabeça do nosso candidato prospecto ao negócio, e agora nós vamos falar dos desejos, o que de fato o nosso cliente está desejando, tá? Então, o que realmente move as pessoas para entrarem no nosso negócio, fazerem parte do nosso time? É sentir orgulho da própria trajetória. Quantas vezes a Vitelma já falou chorando: olha, eu vou alcançar, eu vou chegar lá, as pessoas vão ter orgulho de mim, porque eu venci, mesmo por conta disso, disso, de dificuldade e tal, né? Ser respeitada pela decisão que tomou, ser exemplo para os filhos, voltar a acreditar em si mesmo, construir algo com propósito. Outros desejos mais práticos aqui:
ter uma renda crescente, não limitada ao tempo, ter um sistema pronto e organizado, aprender, empreender sem começar do zero, porque a sua história é preciosa, vale ouro, os conhecimentos que você tem vai contribuir demais para os seus avanços, né? Ter apoio e acompanhamento e fazer parte de um grupo sério. Aqui, ó, esse é um grupo sério. Desejos financeiros, tá? Construir renda complementar sólida, ter segurança para o futuro, não depender só de aposentadoria e ter liberdade de escolha. Qual que é o desejo secreto aqui do nosso cliente? Encontrar uma última grande decisão certa. Muito bem, então esse aqui é o mapa de decisão da pessoa emocional, tá? Essa persona, né, que seria a pessoa ideal, ela não decide por empolgação, ela decide quando sente clareza, confiança, estrutura, seriedade, acompanhamento. Ela compra formalização, não sonho vazio. Tá fazendo sentido tudo que eu estou trazendo aqui? E quais são os gatilhos que funcionam nesse público? O que você tem que falar quando você está conversando com uma pessoa nesse perfil, né? Você tem que aqui mostrar uma autoridade tranquila, prova social madura, que são pessoas comuns contando os seus depoimentos, a estrutura clara, que nem nós temos nosso material de apoio, a nossa empresa, o nosso sistema, o acompanhamento constante, que é alguém que te pega pela mão, que vai vendo o que você está progredindo. Uma linguagem simples e direta. Segurança, mais crescimento. E a formação empresarial. Olha que interessante aqui as frases que conectam direto com a dor desse nosso público, tá? Isso não é para quem está começando na vida, é para quem já viveu bastante. Aqui não tem promessa, tem construção. Você não começa do zero, você começa já com uma estrutura pronta. Ninguém precisa provar nada para ninguém aqui. Esse é o negócio para quem cansou de tentar fazer sozinho. Então, como que você usa esse mapa, né? Quando você está conversando sobre as dores desse cliente, você está se conectando com ele. Quando você está falando das dúvidas desse cliente, você está entregando conteúdo. E quando você está falando dos desejos dele, aí é a hora de você ir para o fechamento, tá? Então, esse material riquíssimo do mapeamento 3D do seu público-alvo está disponível no nosso grupo Elite do WhatsApp, que é o grupo exclusivo de quem já é empresário CNPJ. Se você está aqui nesse encontro e você ainda não está nesse grupo, peça para o seu mentor aí que está no grupo Elite para que ele compartilhe contigo este conteúdo maravilhoso. Bom, para nós encerrarmos, uma fala aí, um feedback do que foi o encontro de hoje para você. Uma pessoa só. Quem levantar a mão primeiro, fala aí para a gente encerrar aí. Vamos embora. Dalci, é isso? É. Maravilha! Então, peraí. Então, nós vamos ouvir agora nada mais, nada menos do que uma popstar do nosso negócio. Aquela que vem aqui desbravando, alcançando resultados inimagináveis. Aquela que, de fato, está deixando as pessoas de boca aberta. Dalci Aparecida Frige. Fale aí sobre o que foi o nosso encontro para você esta manhã, Dalci. Bom, é sempre muito, muito enriquecedor e agrega demais todos os encontros. Cada encontro que estamos juntos
mesmo que às vezes o assunto, o tema seja o mesmo, mas sempre tem coisas novas, sempre tem aprendizado que num momento em um outro momento aquilo não fez sentido, e quanto mais a gente vai ouvindo, quanto mais nós vamos aprendendo, a nossa mente também vai expandindo. E aí a gente aprende pelo hábito de repetição, né? E aí a nossa mente vai, às vezes, estar condicionada ainda. Então, quanto mais a gente participa, quanto mais a gente escuta, a gente aprende. E aí uma mente mudada, uma mente expandida, ela não volta ao tamanho normal, né? Então, por isso que é importante. E para mim, a cada dia, né, eu aprendo coisa nova. Sempre tem uma coisa que passou despercebido, algum detalhe, alguma fala. Cada um de nós temos uma história e cada um de nós temos coisas para agregar e coisas para receber, independente de qual é o degrau que a gente está agora. Mas todos nós somos valiosos em nossa história de vida. Então, todo mundo tem a acrescentar. E eu tenho aprendido e tenho recebido bastante. Então, é só gratidão. Uma salva de palmas aí. Dá um cifrige. Muito bem. Nos encontramos aí no próximo encontro, vai ser na segunda-feira, mas tem a sala de biohacking amanhã, às 7, aliás, a sala de mudança de mentalidade, que é a sala secreta amanhã, às 7h45. Na sexta nós vamos ter a sala do biohacking. Eu estarei aí em reuniões nos próximos dias, estratégicas do nosso negócio, e em primeira mão, tudo que eu já tiver de novidade, eu já passo para vocês aí no Grupo Elite. Estarei com os graduados aí, Vitelma, Dalci, Fabiana, deixa eu ver, Marisa, que está aqui, né? Nós estaremos juntos na reunião no sábado e conto com vocês na nossa convenção. Domingo será a nossa grande festa. Já acabaram os convites, mas se alguém quiser, me faz um contato aqui que eu posso ver o que é possível fazer, tá? Bora lá. É um prazer aí estar com vocês todas as manhãs. Não vou nem desligar, né? Dá vontade de sair daqui, mas temos que seguir. Bora fazer o básico bem feito: lista, contatos, agendamentos e venda. Até mais, gente. Ótima, ótima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, ótimo dia.